Sabe aquela ideia de que uma criança é só um adulto em miniatura? Bom, quando o assunto é urologia, isso não poderia estar mais longe da verdade. Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo super específico da uropediatria para entender as condições que afetam os pequenos. E tudo isso, claro, com base nas diretrizes mais quentes da Europa. E olha, para garantir que a nossa conversa seja super precisa, a gente está se baseando justamente nessas diretrizes da Associação Europeia de Urologia e da Sociedade Europeia de Urologia Pediátrica. É, basicamente, o que há de mais atual e confiável no mundo sobre o cuidado urológico infantil. Então, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo, né? O que faz da urologia pediátrica uma especialidade tão distinta? Por que ela precisa existir como algo separado? Guardar essa pergunta vai ajudar a gente a amarrar todas as pontas do que vem pela frente. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é a uropediatria. Depois, vamos falar das anomalias mais comuns, tanto externas quanto internas. A gente também vai seguir a jornada de um paciente. E, por fim, discutir algo super importante, o cuidado contínuo até a vida adulta. Vamos nessa? Beleza. Começando pelo começo, tem muita gente que acha que uropediatria é só pegar a urologia de adulto e diminuir a escala. Mas a gente vai ver que a história é bem mais complexa que isso. Então, o que é a uropediatria? É uma subespecialidade que cuida das condições urológicas desde a vida fetal, ou seja, antes mesmo do nascimento, até a adolescência. E a palavra-chave aqui, sem dúvida, é congênitas. A maioria desses problemas já nasce com a criança, se formou lá dentro do útero. E aqui está o grande pulo do gato. Crianças, de fato, não são adultos pequenos. Os problemas urológicos delas são diferentes na raiz, não é só uma questão de tamanho. E é por isso que o tratamento quase sempre precisa de uma abordagem multidisciplinar, sabe? Envolve uma equipe inteira de especialistas como nefrologistas, cirurgiões. É um trabalho de time muito especializado. Ok, agora vamos para as anomalias externas, aquelas que as famílias percebem logo de cara. E claro, são elas que geralmente trazem as primeiras preocupações. Para a gente entender bem, vamos pegar um dos casos mais comuns. E esse caso é a hipospádia. O que é isso? De um jeito bem simples, é quando a abertura da uretra, o canalzinho da urina, não fica na ponta do pênis, mas em algum ponto da parte de baixo. É uma das condições congênitas que os uropediatras mais encontram no dia a dia. E o que eu acho mais interessante aqui são os objetivos da cirurgia. Não é só consertar o pênis, é sobre endireitar, criar um novo canal até a ponta, buscar uma aparência normal e, o mais importante, garantir que as funções urinárias sexual sejam perfeitas no futuro. É um trabalho que pensa na qualidade de vida da pessoa lá na frente, sabe? Bom, já vimos o que dá para enxergar por fora. Agora, vamos investigar o que acontece por dentro. E aqui o desafio é outro, porque nem sempre os problemas internos do trato urinário dão sinais tão claros assim. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, dá uma olhada nisso. A condição que vamos ver agora é a causa patológica número 1 de hidronefrose neonatal. Hidronefrose, para quem não sabe, é quando o rim fica dilatado, inchado. Ser a causa número 1 em recém-nascidos já mostra o quanto isso é relevante. A gente está falando da obstrução da junção uretropélvica, a famosa JUP. O que acontece é que existe um bloqueio bem ali, na saída do rim para o ureter, que é o canal que leva a urina para a bexiga. Pensa no engarrafamento. A urina não consegue passar direito, volta e acaba dilatando o rim. E o perigo é que, se isso não for tratado, pode causar um dano permanente ao rim. Ok, para ver como tudo isso se conecta na vida real, na prática, vamos acompanhar a jornada de um paciente. A gente vai pegar como exemplo uma condição bem séria, as válvulas de uretra posterior, conhecidas como VUP. E VUP é um assunto muito sério. É uma condição que só acontece em meninos, onde pequenas membranas dentro da uretra funcionam como uma barreira, bloqueando a saída da urina. E olha, essa é uma das pouquíssimas anomalias congênitas do trato urinário que pode, de fato, representar um risco de vida para o recém-nascido. Por isso, a ação tem que ser imediata. E o legal é que o protocolo de ação é muito claro e direto. A abordagem inicial é essa. Primeiro, drenar a bexiga para aliviar a pressão e já entrar com antibióticos. Passo 2, fazer um exame chamado EUCM para ter certeza do diagnóstico. E, por fim, o passo 3, uma ablação endoscópica, que é uma cirurgia bem pouco invasiva para remover essas válvulas e liberar o caminho. Só que resolver a obstrução com cirurgia é só o começo da jornada. Muitas dessas crianças vão precisar de acompanhamento para o resto da vida. E isso nos leva a um ponto que é talvez um dos mais críticos de todos, a transição do cuidado pediátrico para o mundo da saúde de adultos.
E quando a gente fala em urologia de transição, não é só trocar o nome do médico no prontuário, não. É um processo, e um processo planejado. A ideia é capacitar o adolescente, o jovem adulto, para que ele mesmo possa assumir a responsabilidade pelo seu cuidado. Ele precisa se tornar o protagonista da própria saúde. Essa comparação aqui mostra perfeitamente o tamanho do desafio. Pensa bem, o cuidado pediátrico é todo centrado na família. É um acompanhamento próximo, ativo. Já o cuidado de adultos é focado no paciente. Espera-se mais autonomia. É uma virada de chave gigantesca. E se essa transição não for bem feita, o risco de o paciente se perder no meio do caminho é enorme. É exatamente por isso que as diretrizes traçam um plano, um processo gradual. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Com 12 anos, já se começa a falar sobre a transição. Aos 16, o paciente é apresentado ao urologista de adultos. E a transferência total mesmo só vai acontecer depois dos 18, quando o jovem já está mais maduro e preparado para essa nova etapa. Mas, afinal, por que todo esse trabalho? Essa citação das diretrizes resume o porquê de forma perfeita. O objetivo principal é preservar a função dos rins, claro, mas também otimizar a qualidade de vida, tratar de questões super importantes como sexualidade e infertilidade e continuar monitorando a doença. Não é só sobre sobreviver, é sobreviver bem. É um cuidado para a vida toda. E a gente termina com essa reflexão final que é super importante. Graças aos avanços da medicina, a taxa de sobrevida desses pacientes é altíssima. Quase todos chegam à vida adulta. Então o grande desafio hoje não é mais só médico, é de sistema. Como a gente garante que nenhum desses pacientes se perca no meio do caminho, nessa transição tão delicada? Essa, sem dúvida, é a grande pergunta que vai guiar o futuro dessa área.